O Ayrton Costa, né? Ele vai estar conosco aqui, tá no ponto, rapaz, tá aí. Me deu assim uns 3 balão, né? Que eu não sei o que ele tava com raiva de mim, né? Mas eu sei que ele tá trabalhando muito, sei que ele tá trabalhando muito porque nesse momento fala mais alto a missão e o compromisso que ele tem com o nosso Estado. Professor, muito boa tarde para o senhor que é diretor de prevenção da Defesa Civil do Estado do Piauí. O que nós temos aí de previsões e chuvas para os próximos dias, principalmente essas cidades que estão sendo afetadas pela uma grande quantidade de chuvas, que a gente destaca aqui a cidade de Picos, né? Inclusive que via umas fotos sua em loco lá conferindo a situação no município, na cidade modelo. Boa tarde, né, querido? Satisfação aqui estar falando com você e com toda a sua audiência, né? Na verdade, eu retornei nesta madrugada do município modelo, né? Estive em Picos, acompanhando a delegação do GAD. O GAD é o Grupo de Elite da Defesa Civil Nacional e é aquele grupo que é acionado sempre que nós temos uma condição de desastre socinatural. Eles, na verdade, eles analisam o cenário do desastre para observar as causas e, naturalmente, orientar o gestor municipal na aplicação do recurso federal. Então, essa orientação é muito importante para que o município possa prestar a assistência, mas também iniciar os processos reparativos, os processos de obra, de recuperação de estrada, de recuperação de córregos, enfim, de reestruturação de toda a infraestrutura. Então, foi muito importante essa visita, até para que a gente pudesse compreender a gravidade do que aconteceu em Picos, né? Ou seja, a gente ficou muito tocado, muito impactado pelo que vimos na mídia, pelo que vimos nos vídeos, mas eu lhe digo, Deus, a visão pessoal, o contato direto com as populações impactadas realmente tem uma profundidade, né? E a gente fica bastante solidário, né? Essa população pelo que ela passou, né? Pela condição de risco que ela vivenciou naquele dia. Que a gente tem para os próximos dias? Como é que está sendo feito essa aferição? Como é que está sendo feitas essas pesquisas, já que nós estamos numa situação de calamidade? Olha, eu retornei para Teresina, né, para cumprir as agendas da SEDEC, mas o GAD ficou. O GAD continua orientando o município de Picos e, mais do que isso, visitando os municípios da microrregião, porque a chuva que aconteceu lá, meu Deus, foi em rede, foi na bacia. Em relação aos cenários de previsão, a gente tem utilizado a plataforma oficial do INMET, né, que você conhece, que tanto faz a previsão, o Ministério da Agricultura, quanto emite o alerta. No Piauí inteiro está sobre alerta amarelo, que é estado de atenção. Isso significa que em qualquer ponto do território piauiense vai chover nas próximas 24 horas. Em relação ao componente de risco, nós temos uma atenção redobrada para alguns municípios em particular. A região da Confederação Valenciana, né, o Vale do Sambito, a região ali do Médio Parnaíba, na altura de Palmeirais, a Grande Teresina, essa faixa que vai até próximo entre União e Miguel Alves. Então, são as áreas de atenção maior da Defesa Civil, porque os volumes chuvosos maiores nos próximos dias, inclusive durante a semana, na previsão semanal, podem acontecer nessas áreas. Professor, eu sei que o senhor é um cidadão que tem compromisso com o nosso Estado, em todas as funções que o senhor ocupa, mas falando agora do sentimento do cidadão Ayrton Costa, o que passou na sua cabeça ver essas mais de 20 e pouco mil pessoas, né, 27 mil pessoas que foram atingidas diretamente e indiretamente lá na cidade de Picos? Porque como o senhor destacou muito bem, o senhor esteve lá em loco, que o que a gente costuma observar aqui através de um vídeo, de uma reportagem, é muito diferente do que você vê a situação, né? Queria que o senhor pudesse contar para a gente qual é o clima que está na cidade de Picos nesse momento lá entre as pessoas. Olha, Matheus, é algo difícil de descrever em palavras. Talvez a gente pudesse descrever em sensações, saindo um pouco, tirando aqui, como diz a história, a roupa do técnico e vestindo a roupa do ser humano, né, do cidadão. A primeira coisa que você sente é o cheiro. É o cheiro, não é o cheiro daquela terra molhada que você gosta, que eu gosto, que é a terra da vida, mas é de uma terra arrasada quando você fica impactado pela quantidade de animais, cãezinhos, gatos, mortos, pelas aquelas poças
de água nos terrenos baldios, cheios com muito lixo, com muito material. Você passa nas ruas onde estão aquilo que aquelas famílias construíram ao longo de uma vida, e às vezes você se depara com um caderninho de uma criança, com um desenho, com uma foto, com a comida que estava na despensa carregada, os móveis dos momentos íntimos, o sofá em que a pessoa provavelmente assistia a novela, o filme, o telejornal, a cama, né? Você vê a vida das pessoas totalmente moída, estraçalhada pelas águas. Então, o sentimento é de solidariedade, é um sentimento de... Mas, apesar de ser um sentimento de tristeza, Mateus, há também um sentimento de, vamos dizer assim, que abranda o nosso coração, porque muito poderia ter sido pior. É um sentimento de livramento, acho que essa é a palavra. Eu conversei com muitas pessoas lá, muitas pessoas que na hora ligavam umas para as outras, estavam nos grupos de WhatsApp, que conseguiram se ajudar, né? Conseguiram cooperar uns com os outros, desenvolver a sua solidariedade. Então, acho que a palavra livramento diante do que aconteceu, infelizmente a gente sabe, 2 vidas foram perdidas diretamente com a tragédia, né? Com o desastre, mas eu vejo ali no povo de Picos um povo guerreiro, viu? Um povo guerreiro. Essa palavra a gente poderia definir. Professor, o que está sendo orientado para as famílias? Eu sei como a situação é difícil, como o senhor destacou, né? Situação de calamidade. Qual é a orientação da Defesa Civil nesse momento, principalmente para aquelas pessoas que não quiseram deixar as suas casas, voltaram para lá depois que a água baixou? Qual é a orientação que está sendo passada nesse momento para o cidadão picoense? Olha, eu sei que existe um apego muito grande à terra, Matheus, um apego aos laços de vizinhança. Pessoas trabalharam a vida inteira para construir aquele lá. Eu falo principalmente com as comunidades de morro, aos quais eu tenho um grande carinho, uma grande admiração por serem de trabalhadores e trabalhadoras. Mas no momento da situação de crise, você, infelizmente, tem que deixar aquele espaço, né? Se existir um alerta mais profundo, se existir uma aproximação de temporal, o temporal está se avizinhando da sua localidade, não fique. Não fique porque é um ambiente muito perigoso. Nós estamos na torcida. Quem não está na torcida por Picos nesse momento? O Piauí inteiro está solidário a Picos. A gente torce pela chuva, mas quando há uma situação dessa, a gente torce que acalme, que o céu acalme, que o tempo abrande, para que as pessoas possam reorganizar as suas vidas. Então, é seguir. Qual a orientação? É seguir a orientação do Corpo de Bombeiros Militar, é seguir a orientação da Defesa Civil. Busque preservar a sua vida, busque preservar a integridade física das pessoas que você ama. Então, é seguir o protocolo de segurança. Está chovendo? Abandone. Existe algum ponto de risco? Existe trinca na parede, movimentação de árvores, movimentação de solo? Por favor, comunique para as autoridades e abandone o lugar. É a melhor coisa que se tem a fazer. Perfeito, professor. Obrigado pelas informações, obrigado aqui pelas dicas que foram valiosas, principalmente para a população de Picos que vem enfrentando essa dificuldade gigantesca. Professor, eu tenho uma última pergunta. Eu sei que isso não é fácil você ter uma previsão, né, uma previsão técnica, mas quando é que o município de Picos pode começar a voltar à normalidade? As famílias podem voltar a construir as suas casas, a conseguir recuperar aquilo que foi perdido? Uma excelente pergunta, viu, Matheus? E eu queria ter as melhores respostas para o povo de Picos. Não queria dizer, por exemplo, que nós não teríamos mais risco, que a gente poderia trabalhar tranquilo, vivendo nossas tradições, nossa sociabilidade, nossa cultura. Na verdade, a gente tem hoje um grande arranjo de forças, o poder municipal, o poder público estadual e o federal estão ali amalgamados por Picos. Há um esforço muito grande, né, nesse momento de suprir a maior lacuna, que é a lacuna do alimento, a lacuna dos itens básicos de limpeza, higiene, de medicamentos, e que é aquilo que nós chamamos de pronta resposta, de ação assistencial imediata. É claro que nós vamos precisar recuperar, isso já está em movimento, a recuperação dos acessos, das vicinais, das passagens molhadas, né, dos bueiros que devem ser desobstruídos porque foram totalmente entupidos. Picos está um canteiro de obras, há muitas máquinas
da Defesa Civil operando, há um esforço muito grande do município, e eu acredito que em pouco mais de uma semana a gente vai ter a infraestrutura toda vai estar recuperada. Claro que o psicológico dessas pessoas ainda vai demorar um tempo para se equilibrar. Mas eu digo uma coisa muito positiva, além do poder público, eu quero aqui de plano agradecer ao Whindersson Nunes, que disponibilizou uma equipe de excelência, a Humus é uma ONG que está lá em Picos, prestando treinamento para aquelas comunidades, mas também já iniciando um trabalho de atendimento psicológico mesmo. A Humus que esteve no desastre de São Sebastião, que esteve no desastre do Rio Grande do Sul, e faz um trabalho formidável de assistência à população. Perfeito, perfeito. Tá aí, informação também bacana essa em relação ao Whindersson Nunes ajudando aqui os irmãos piauienses. Obrigado, professor Ayrton Costa, diretor de Prevenção da Defesa Civil do Estado do Piauí. Abraço, depois volte aqui dos estúdios para a gente poder conversar